Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo e a bênção do amado e querido Espírito Santo seja sobre ti e sobre todos do teu lar. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, cubra a nossa vida e toda a nossa família. Senhor, cerca o nosso lar com proteção, cerca nossos filhos com proteção. E nós oramos o nome de Jesus Cristo, declarando nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você nessa oração da noite. E eu quero fazer uma oração especial no final, por toda pessoa que tem sentido um peso espiritual, tem sentido um cansaço, uma exaustão extrema. Eu conheço isso e eu posso afirmar para você que isso não é de Deus. Por isso, no final dessa oração, eu quero orar por ti, orar pela tua casa. E quero pedir para você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui. E se você não é inscrito no meu canal do YouTube, inscreva-se agora e ore conosco às 6 da manhã e às 18 horas. Só vai fazer bem para você e eu estarei também colocando o seu nome e a sua família diante de Deus. E se você puder compartilhar, compartilhe. Vai ser bênção para você e bênção para cada pessoa que vai receber essa oração. Deus me deu uma palavra muito forte, muito forte. E eu gostaria que você prestasse a máxima atenção nessa palavra. O Senhor falou muito comigo. Porque às vezes existem relacionamentos, conexões, lugares que a gente quer sempre reconciliar, quer sempre alinhar as coisas. Mas tem certas coisas que são irreconciliáveis. E eu vou mostrar para você, na palavra de Deus, que tem certas coisas que não dá para voltar como era antes. É por isso que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Em outra passagem, a Bíblia diz que não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Sabe por que a Bíblia fala sobre isso? Porque tem certas coisas que não se comunicam mais. Tem certas coisas que não devem se comunicar mais. Ou seja, a vida errada que eu tinha no passado não pode se comunicar com a vida nova que eu tenho hoje. Você entende? Tem certos hábitos que não cabem mais para esse novo tempo, para esse novo propósito que Deus está colocando você. E Deus me deu uma palavra em Apocalipse capítulo 12, preste atenção, do verso 7 ao 9, você vai entender. Você vai entender, esse é um texto muito forte na palavra de Deus. Olha o que está escrito. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Por que quando houve a rebelião no céu, por que o Senhor não deu uma segunda oportunidade para Lúcifer? Você já parou para pensar nisso? Por que o Senhor não deu uma segunda oportunidade? Por que não houve uma reconciliação? Você sabe que quando houve essa guerra no céu, a Bíblia diz que Satanás e 1/3 da parte dos anjos do céu foram expulsos do céu. Quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles também foram expulsos do paraíso. E o Senhor não permitiu que eles voltassem para o Éden. Sabe por que algumas coisas são irreconciliáveis? Porque a desonra foi grande. Se nós compreendêssemos um pouco mais sobre a honra e sobre a desonra, nós não iríamos aceitar certas coisas. Tem situações em nossa vida que a gente sabe quer que tudo volte ao normal, tudo volte a como era. Mas existem certas situações que são irreconciliáveis e você não pode permitir.
Por que você não pode permitir? Porque houve uma grande desonra. Tem gente que está sempre voltando para o passado. Tem gente que não consegue abandonar o passado. Não consegue abandonar um relacionamento do passado. Não consegue abandonar uma situação. Sabe que foi, podemos dizer, o meio por onde ela se corrompeu, o meio por onde as coisas deram errado. Ela não consegue se libertar daquilo. Ela volta várias vezes àquilo. Aquilo se tornou um vício para ela, se tornou uma armadilha de Satanás. E mesmo ela sabendo que aquilo é errado, que aquilo não é bom, ela volta para lá. Sabe por que a Bíblia fala que o vinho novo não pode ser colocado em odres velhos? É porque tem certas coisas que não se comunicam mais. Tem certas coisas que você tem que simplesmente perdoar e seguir o seu caminho, mas não pode haver mais relacionamento, não pode haver mais comunicação. Entenda, e é Deus quem faz isso, é Deus que fala. A Bíblia diz, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. O que a Bíblia está dizendo é que a sua vida nova não comunica com a sua vida velha. Ou seja, não tem mais nada a ver. As coisas mudaram. Então entenda, Deus não achou Lúcifer digno de uma conversa, de um minuto de mentoria. E sabe por quê? Porque houve desonra. Houve desonra. Ele conhecendo Deus, como Deus é grande, excelso, soberano, poderoso, ele o desonrou. O que você faria se alguém dentro da sua casa o desonrasse? Ou tentasse pisar em cima de você? É que nem eu convidar um amigo para ir na minha casa para comer um churrasco e ele querer mandar mais que eu na minha casa. Isso é uma desonra. Então, a desonra, quando você não dá o devido valor a uma pessoa, quando você a desrespeita, quando você a desqualifica, essa desonra, ela já está marcando que um novo tempo é necessário e não mais com aquela pessoa. Desonra é contagiosa, desonra destrói, desonra expõe a falsidade. Lúcifer sabia demais, Lúcifer viu muito, recebeu muito e não honrou. As pessoas que mais nos ferem são aquelas pessoas de perto. E essas pessoas de perto, a desonra é maior. É por isso que nós temos que saber o que fazer com os acessos que nos são dados. Você tem que honrar os acessos, honrar as amizades, honrar os relacionamentos. Não plante uma semente de desonra na sua vida, para que você não colha no futuro. Entenda, o que você recusa aprender das pessoas, você vai ter que aprender através do sofrimento. Então, a desonra, ela vai trazer um custo muito alto para a sua vida. Por isso, tenha cuidado, não permita com que o diabo ele plante na sua vida uma desonra com aquelas pessoas que mais te ajudam, com as pessoas que mais são bênção na tua vida. Há pessoas que já foram usadas pelo diabo para tentar minar a minha confiança com as pessoas próximas de mim. Até que eu aprendi a não permitir mais que isso aconteça. E depois, ali na frente, eu vi que o objetivo daquelas pessoas era prejudicar as pessoas que Deus havia colocado no meu caminho. Eu tenho funcionários que trabalham comigo há 15 anos. Pessoas que eu confio, pessoas que estão comigo. Pessoas que viram meus filhos crescer. Porque eu aprendi, sabe, a honrar as pessoas que se dedicam a mim, que se dedicam à minha família. Pessoas especiais e que eu procuro também honrar a vida delas. Desonra é uma escolha, é uma decisão do caráter.
Então essa pessoa que está falando mal de você, que estava com você, trabalhava com você, andava com você e que agora fala mal de você, essa pessoa, ela está lhe desonrando. Essa pessoa viu muito de você. Essa pessoa, sabe, ela conheceu o seu coração e mesmo assim, ela acha uma maneira de lhe prejudicar. Essa semente de desonra nunca será apagada. É por isso que nós temos que entender que algumas relações não há mais como reconciliar. Há certas pessoas que você tem que deixar aí e não trazer elas de volta. Ah não, mas eu estou precisando dessa pessoa trabalhar na minha casa. Mas essa pessoa aprontou para você. Essa pessoa quebrou a sua confiança, essa pessoa desonrou você. Você pagava um bom salário para ela, você a ajudava em todas as coisas e essa pessoa desonrou você. Você tem que ter cuidado com essas coisas. Meu erro, quando eu estava como pastor em tempo integral, hoje eu não estou mais em tempo integral, eu não tenho tempo para explicar sobre isso, continuo sendo um pastor, mas não em tempo integral, certo? E eu me lembro que os meus maiores erros enormes na verdade, era dar uma segunda, terceira, quarta, quinta chance a pessoas que me desonravam. Sabe como que é o coração de uma pessoa que quer recuperar alguém, que quer ajudar aquela pessoa? E você vai, você cede, você dá seu tempo, você faz a sua entrega e a pessoa não valoriza isso. Cuidado com pessoas que não valorizam o seu tempo, que desonram o seu tempo. Há pessoas que desonram o seu tempo, há pessoas que desonram o seu dinheiro, há pessoas que desonram a oportunidade que você deu a elas, há pessoas que desonram o acesso. É que nem alguém chega e me pede o contato de um acesso. Eu dou o contato para essa pessoa. Mas se ela me desonrar agindo mal com aquele acesso que eu dei para ela, eu vou ficar chateado. E aquilo vai ser uma semente dela na relação comigo. Então entenda, casamentos fracassam devido à falta de honra. As pessoas pensam que um casamento fracassa por causa do adultério, por causa da infidelidade. Antes do adultério, antes da infidelidade, houve a desonra. Ou seja, a partir do momento que você não dá o devido valor para a pessoa que Deus colocou na sua vida, você já está num caminho errado. A partir do momento que você começa a ouvir outras pessoas, a ver outras pessoas, a olhar com outros olhos, outros homens ou outras mulheres, você está desonrando o seu casamento. Então o casamento ele não é destruído apenas pelo adultério, ele é destruído antes pela desonra. A infidelidade ocorreu porque não havia um coração de honra. Honra é uma decisão, honra é uma semente, honra é uma lei. Por isso, identifique o desrespeito das pessoas com você. Sabe, esses dias uma mulher chegou para mim e ela disse: eu ajudei tanto essa minha sobrinha. Eu ajudei ela quando ela não tinha nada para comer em casa. E depois ela sai da minha casa falando mal de mim, espalhando mentiras até nas redes sociais contra mim, me destruindo, me difamando para minha família e hoje eu sou um monstro, sendo que eu ajudei, coloquei para dentro de casa, dei estudo, dei comida, dei oportunidade para trabalhar na minha empresa e agora ela sai falando mal de mim, falando mal do meu marido. Deixa eu dizer uma coisa para você. A desonra, ela vai fechar a porta para essa pessoa. E você tem que manter essa porta fechada. Daí você me pergunta, tá, mas e o caso do filho pródigo que o pai estava esperando o filho retornar? Houve uma desonra. Por que o pai estava esperando? Porque era filho. Desonra de filho, você é capaz de perdoar, sim, e deve perdoar. Agora, a desonra de outras pessoas, você tem que perdoar,
mas você não deve aceitar mais essa pessoa próximo de você. Você já ajudou essa pessoa, você deu uma oportunidade para ela. Por que você vai continuar cedendo, sendo que essa pessoa já lhe desonrou? Entenda, a semente da desonra fecha a porta da comunicação na sua vida. Certo? O único que você tem que receber de volta é seu filho, é sua filha, por causa dos laços, os laços de intimidade, de familiaridade que são mais fortes. Laço de pai e de mãe também, porque a Bíblia manda honrar pai e mãe todos os dias, certo? Independente do que eles fizeram, manda honrar, a Bíblia manda honrar. Não é o homem que manda honrar, é a Bíblia que manda honrar. Ontem eu atendi uma senhora que me falou exatamente isso. A minha mãe me tirou tudo que eu tenho. E eu disse para ela, mesmo assim, honra. É difícil, né, gente? Tem situações que é difícil. Tem gente que prejudica mesmo, mas você tem que entender, se um pai e uma mãe errarem contra você e você perdoar, entenda, é eles que vão se ver com Deus. Você não vai perder a sua bênção da longevidade, porque tem um detalhe, a honra, ela atrai a bênção da longevidade, a honra atrai a bênção da prosperidade e a honra atrai a bênção da paz. Então, a honra, ela atrai muitas bênçãos, por isso não desonre relacionamentos que nunca fizeram mal para você. Não desonre relacionamentos que nunca fizeram mal para você. Eu tenho um amigo meu que mora até lá no sul do Brasil. Eu nunca vou esquecer o que esse amigo fez por mim. Porque quando eu estava para vir para São Paulo, ele abriu a porta da casa dele, onde eu entrei e aluguei a casa dele, que ele morava aqui naquela época. Eu nunca vou esquecer. Eu ajudei ele, mas ele também me ajudou. É por isso que eu oro pela vida dele, oro pela família dele, intercedo. Por quê? Por causa da honra. Sabe, você nunca esquece o que alguém faz de bom por você. Se você esqueceu o que alguém fez ou faz de bom para você, é porque a desonra entrou no teu coração. Então, compreender esses princípios vai muito nortear o nosso futuro e o nosso amanhã. Eu deixo essa palavra ao teu coração, espero que essa palavra ela tenha entrado em você e que você medite nisso. E perdoe as pessoas que desonraram você, mas não permita mais o acesso delas a você. Não permita mais o acesso delas a você, a não ser que seja filho, pai ou mãe. Entendeu essa palavra? Eu sei que essa palavra falou com muita gente que está me ouvindo aí. Por isso, pega essa palavra agora e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque certamente vai ser uma bênção na vida delas. Amém? Quero convidar você a participar da academia aqui no Global. Domingo agora, nós teremos o segundo domingo do evento Passando o Manto, onde nós estamos ministrando sobre os segredos da unção. Gente de Deus, estava tão bom a presença de Deus nesse domingo, você não pode ficar de fora. Hoje mesmo se torne um aluno da academia aqui no Global, você pode ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar um aluno da academia aqui no Global. Amém? Também quero falar para você rapidamente dos meus livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Esse aqui é o meu devocional, que todos os dias alguém me marca falando de uma palavra que Deus falou com eles e que com certeza vai falar com você também. Você pode adquirir lá no meu site. Esse livro aqui fala de 22 formas que Deus usa para falar com o homem, um livro que eu acredito que toda pessoa que aprendeu a ouvir a voz de Deus deveria ler. E esse aqui é o livro Sonhos. Eu acredito que Deus fala através dos sonhos, certo? Independente se você acredita ou se você não acredita, eu acredito. Eu acredito. E esse livro aqui vai ser uma bênção na tua vida e você pode adquirir lá no meu site. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, eu quero pedir que você compartilhe essa oração. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. E se você perdeu a minha palavra de direção que eu dei às 9 da manhã, assista lá. Assista lá, você vai ver. Porque às vezes as pessoas são perseguidas e elas não sabem como lutar contra a perseguição. Eu vou mostrar para você como você vencer essa perseguição aí no seu trabalho ou na sua família. Você vai ter vitória, você vai ver. Amém?
Salmos 91 diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo das suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira das trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nem o mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação, assim disse o Eterno. Ore por mim. Tem sido uma bênção nossos programas de TV. Eu estou de domingo a domingo na TV Bandeirantes às 5h45 da manhã e todo sábado eu estou na Rede TV às 10 horas da manhã. Tem sido uma bênção, temos alcançado a vida de milhares e milhares de pessoas. Ore pela minha vida, ore pelo meu ministério, para que nós continuemos abençoando a vida de milhares e milhares de pessoas. Amém? Posso contar com a tua oração? Escreve aqui nos comentários uma palavra para a minha vida. Ore por mim. Amém? Ore por mim, libere uma palavra sobre o meu ministério, libere uma palavra sobre os programas de TV. Isso se chama honra. Amém? Você dando o devido valor para aquilo que nós também temos feito por você, que é orado. Então você ora por mim hoje e eu vou orar por você, ok? Libera a bênção sobre a minha vida e eu vou liberar a bênção sobre a tua vida. Vamos fazer isso hoje. E se você está me acompanhando aí pela televisão, inscreva-se no meu canal do YouTube. E ore comigo às 6 da manhã, às 18 horas, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu abençoo a vida de cada pessoa que está orando comigo agora. E eu te peço, guia os passos dessa pessoa. Essa pessoa que está desorientada, essa pessoa que não sabe o que fazer, para onde ir, como resolver essa situação. Essa pessoa, Pai, que está perdida. Essa pessoa que precisa de um milagre nesse momento. Eu oro, Senhor, para que haja uma intervenção na vida dela e que o Senhor mostre para ela o caminho. O Senhor abra a porta para ela. O Senhor coloque alguém no caminho dela para mostrar a ela o caminho que ela deve seguir. Senhor, eu oro por pessoas que estão passando por situações onde eles não veem a solução. Situações, Pai, que eles não sabem a quem pedir ajuda, a quem pedir socorro. Meu Deus, Tu és o socorro dela. Tu és o socorro dele. E eu quero orar agora que o Senhor vai abrir caminho no meio do mar. Eu quero declarar em nome de Jesus, onde não há caminho, onde não há saída para esse problema, para essa empresa, para a vida dessa pessoa, o Senhor mostrará um caminho que ela não pensou, um caminho que ela não poderia, talvez, imaginar. O Senhor mostrará esse caminho a ela. Eu quero declarar em nome de Jesus, Senhor, abra os olhos espirituais do teu povo e faça com que eles vejam um caminho no meio do mar. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que todo atrapalho caia por terra e toda pessoa que está sentindo um peso espiritual sobre a sua vida, um peso espiritual na sua casa, no seu escritório, onde ela trabalha, que esse peso seja removido, que essa perseguição caia por terra, que essa inveja caia por terra. Também oro por todo aquele que está doente fisicamente e emocionalmente e eu declaro ser curado em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo dá saúde. É por Ele que somos curados, é por Ele, é nele que recebemos vida, que recebemos saúde, que recebemos força, é em Jesus Cristo. E eu quero declarar a mão do Senhor está sobre a tua vida e que toda obra maligna caia por terra agora, toda desonra que foi plantada, toda maldade que foi declarada, toda
praga que foi lançada contra a tua vida, eu declaro por terra agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo, e toda arma forjada contra ti não prospere, e toda língua que ousar em juízo contra ti não vá em frente. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor derrame graça, e eu profetizo em nome de Jesus, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. O shalom de Deus entrando na tua vida, o shalom de Deus entrando na tua casa, na tua família, que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve. Quem puder compartilhar essa oração, faça isso. Que Deus te abençoe poderosamente. Espero que você tenha orado por mim. Amém? Assim como eu orei por você e apresentei teus pedidos diante de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a alegria, a força de Deus, a abundância, a fartura, entrando na tua vida e na tua casa. Que a presença gloriosa de Jesus Cristo encha esse lugar, que a força de Deus venha sobre essa pessoa e que toda barreira, toda amarra seja quebrada e desfeita no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, livra do mal, livra da inveja, livra dos inimigos. Oramos para que todo tipo de opressão espiritual, de resistência, de oposição que essa pessoa está sofrendo, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Apresentamos todas as nossas cartas para Deus. Esta carta representando cada carta, representando cada oração específica que está sendo feita. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa abrir portas, que as janelas do céu estejam abertas sobre esses pedidos. E oramos, Pai, para que sonhos sejam concretizados. Oramos para que projetos sejam liberados. Oramos para que milagres, grandes milagres aconteçam no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. No final, nós vamos fazer mais uma oração, certo? E você que está aqui pela primeira vez essa oração, você também pode fazer uma carta para Deus. Nessa carta para Deus você vai especificar os seus pedidos em favor da tua família, em favor dos teus projetos, em favor do teu futuro. Você vai colocar numa carta. Você pode baixar diretamente no meu site, é gratuito, fácil de baixar, mas se você não conseguir, pega uma folha em branco mesmo, pega uma folha em branco, escreve lá carta para Deus e faz o seu pedido de oração detalhado. E nós estaremos apresentando aqui às 6 da manhã e às 18 horas. Algumas pessoas me perguntaram assim, e se eu não puder no horário, está no horário? Não tem problema, quando você chegar em casa, você faz a oração. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu tenho uma palavra muito forte que Deus me deu para compartilhar com você hoje. Se você notar esses sinais, Deus está preparando algo maravilhoso para você. Esse é o tema de hoje. Porque às vezes as coisas estão movimentando na nossa vida e a gente não sabe o que Deus está fazendo. E por muitas vezes estarmos distraídos, não conseguimos acompanhar os sinais que estão se repetindo como uma voz clara de Deus de que Ele está preparando uma grande bênção. Eu creio que nós enfrentamos temporadas na nossa vida de preparação para vivermos o extraordinário do Senhor. E eu quero compartilhar um pouco dessa palavra com você, porque talvez muitos de vocês estejam, nesse momento, passando por algumas coisas que você não está entendendo. Você já parou assim e começou a pensar, por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está permitindo aquele outro? Bem, e se isso for uma conversa de Deus?
é que nós temos uma forma de conversar uns com os outros, mas Deus tem uma forma muito peculiar de conversar conosco, de revelar algo que Ele está realizando, algo que representa o trabalhar de Deus na nossa vida. O profeta Elias compreendeu isso muito bem. Quando o ribeiro secou, ele foi redirecionado a uma nova geografia. Ele foi redirecionado a um tempo totalmente novo. Então, entender isso, ter olhos para ver as coisas espirituais, isso é algo que todos nós temos, mas poucos exercitam. E para você começar a se familiarizar com a voz de Deus, você vai ter que mergulhar na forma como Deus se comunica conosco, para que você possa entender o que Ele está fazendo. Em Mateus capítulo 9, versos 16 e 17 diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Para Deus fazer algo novo na minha vida, eu preciso abandonar o que é antigo. Então, as coisas que estão me segurando do passado, elas podem estar impedindo que eu viva algo novo de Deus na minha vida. Se eu quero viver um tempo novo, se eu quero ter uma vida nova, eu preciso abandonar as coisas que me prendem. E não adianta. Quando você está olhando muito para trás ou você está lamentando as coisas que você perdeu, as portas que se fecharam, as pessoas que te abandonaram, aqueles que te magoaram e toda a movimentação que houve no seu passado, quando você não consegue se desligar disso, você não consegue viver o novo de Deus. Então, nós temos que entender o que Deus está nos sinalizando. Tudo isso, todas essas movimentações são sinais de Deus, é o vinho velho que você vai ter que deixar para trás, para que Deus coloque o vinho novo na sua vida. Deus não prepara vasos comuns para bênçãos extraordinárias. Deus, Ele prepara vasos que são vasos disponíveis, vasos que se colocam diante dEle para receber o novo dEle sobre a sua vida. Quando Deus está prestes a liberar algo muito grande, Ele lhe prepara para lidar com isso. Eu creio que existe temporadas de preparação. Existe temporadas que Deus, Ele trabalha no seu caráter, no seu amor por Jesus, na sua dependência de Deus. Não são tempos fáceis, mas são tempos que anunciam. São tempos que falam, são tempos que estão revelando o amanhã, que estão revelando o que Deus tem preparado. Por isso, quanto maior a bênção, maior a preparação. E essa preparação, essa palavra preparação, ela é um tanto, eu posso dizer, desafiadora. Por quê? Porque quando Deus está te preparando, não tem como dizer que não dói. Quando Deus está te preparando para uma bênção, sabe, muita coisa mexe na sua vida, muita coisa movimenta, há muitas movimentações. E isso nos deixa muitas vezes frustrados, porque a gente pensa que está em pecado, a gente pensa que saiu de uma direção, a gente pensa que fez alguma coisa que desagradou a Deus e na verdade é puramente a preparação do Espírito Santo na sua vida. Então, pode doer. E existem alguns sinais que Deus está lhe preparando, como eu disse. Você se sente estranhamente isolado. Eu acredito que esse é um dos primeiros sinais. Você sente a falta de amigos para conversar. Você sente que você está em total companhia com Deus, porque os outros todos debandaram. Parece até que você tem alguma coisa. Você já se sentiu assim? Como se você tivesse uma marca onde ninguém está se aproximando de você? Como se tivesse alguma coisa na sua vida, sabe, errada, e as pessoas estão lhe rejeitando,
algumas estão se afastando e você não entende tudo isso que está acontecendo. Esse isolamento foi o que Deus fez com Jesus. Antes de Jesus começar o ministério dele, ele ficou 40 dias no deserto. E a Bíblia diz que quem impeliu ele para o deserto foi o Espírito Santo. E quando estamos num deserto, sabe, parece que ninguém acha o nosso endereço. Parece que ninguém tem o nosso telefone, nem para perguntar se estamos vivos ou se estamos mortos. Se estamos bem ou se não estamos bem. Se já ficamos melhor ou continuamos doentes. Quando uma pessoa está passando por esse momento de isolamento, é um momento extremamente difícil, delicado. Porque a Bíblia diz que Jesus foi abandonado pelos seus. Os discípulos se escandalizaram quando Jesus foi preso. Pedro negou Jesus, aquele Pedro que havia dito assim: mestre, ainda que eu tenha que morrer contigo. Na hora do vamos ver, onde estava Pedro? Cadê Pedro? Pedro saiu. Pedro fugiu. Pedro disse: eu não conheço esse homem. Nós sabemos que as pessoas, quando são pressionadas, elas acabam muitas vezes sendo evasivas, se afastando, porque elas não querem de alguma maneira se envolver com um problema dos outros, porque elas têm o problema delas, então elas não querem se envolver com o problema do outro. Você se sente desconectado, até de pessoas que você confiava, sabe? Eu não sei se você já sentiu isso, mas quando Deus está lhe preparando para algo maior, você se sente desconectado. Parece que aquela pessoa não é mais sua amiga. Parece que aquele lugar não faz mais sentido para você. Parece que andar com aquela pessoa, sabe, já não é mais a mesma coisa. Por isso que relacionamentos que você achava forte, eles começam a ruir. Relacionamentos que você achava que eram indestrutíveis pela história, pela caminhada junto, aquilo começa a se desfazer. Portas se fechando de repente. Isso já aconteceu contigo. Porta que estava aberta, agora está fechada. Porta que, sabe, parecia que era para você e quando você chegou lá, você não sentiu que aquela porta era para você. Então, eu entendo que Deus começa a movimentar as coisas da nossa vida, porque Ele tem um propósito nisso, Ele tem um objetivo nisso. Antes de Deus lhe dar algo novo, Ele permite que o antigo seja removido. Então, algumas pessoas têm que liberar espaços para que Deus possa trazer outras pessoas para se sentarem na mesa. Se lembra daquela parábola das bodas? Que o dono da festa, ele disse para o funcionário dele: cadê os convidados? E cada um deu uma desculpa. Então ele disse: saia pelos valados, saia pelos caminhos e encontre pessoas para preencher aqui o espaço. Bem, é exatamente isso que acontece. Algumas pessoas começam a dar desculpa, sabe que não pode estar com você, que não vai poder estar no seu aniversário, que não vai poder ir naquela janta que você marcou, que não vai poder estar num determinado lugar. E isso é o trabalhar de Deus, é todo o trabalhar de Deus. Abraão teve que deixar a sua terra natal antes de receber a promessa. Essas movimentações de Deus, essas mudanças, elas fazem muita coisa, elas realmente mexem com as coisas. E sabe, quando você chacoalha uma árvore que está carregada de frutas e chegou a estação de colheita e você sacode aquela árvore, vai cair as frutas podres e vai ficar apenas as frutas maduras. José teve que ser lançado no poço antes de ser governador. Você enfrenta fortes ataques espirituais, porque o inimigo só ataca o que teme. O diabo não joga munição fora. Se você está sendo atacado, é porque Deus está preparando algo grande para a sua vida. E olha aqui a resposta de Deus para você que entrou nessa oração.
É por isso de tanta opressão, é por isso de tanta resistência, é por isso que parece que tem dias que você não vai aguentar, é por isso que tem dias, sabe, que parece que o mundo inteiro está caindo na sua cabeça e você não sabe por que aquilo está acontecendo. Quando Deus quer te abençoar, absurdamente, Ele orquestra conexões divinas. Ele vai colocando você diante de pessoas que você nunca imaginou que você estaria diante delas. Ele faz o seu caminho cruzar por pessoas, Ele faz pessoas te conhecerem, Ele leva o seu nome até determinados lugares para te abençoar. Quando Deus está prestes a te abençoar de uma maneira extravagante, Ele pedirá o que está no seu coração, para que Ele libere o que está nas mãos dEle para você. Olha que tremendo! Isso é uma palavra de Deus para você. Libera o que está aí no teu coração e Ele vai liberar o que está nas mãos dEle para você. Quando Jesus confrontou o jovem rico, Jesus estava querendo o que estava dentro do coração dele. E se ele entregasse aquela avareza, aquele apego, aquela mesquinhez que estava no coração dele, Jesus ia liberar o que estava nas mãos dele para aquele jovem rico. Aquele jovem rico nunca conheceu, nunca pôde experimentar os planos divinos, porque havia coisas que estavam no seu coração. Quando Deus está prestes a te abençoar, você tem uma sensação avassaladora de expectativa. Algo está para acontecer. Eu já acordei assim algumas vezes, sabe? De eu acordar pela manhã e dizer alguma coisa boa está para acontecer. Alguma coisa grande está para ser liberada. Eu acredito que nós sentimos as movimentações também divinas, as movimentações do céu em nosso favor, as conexões de Deus que estão vindo para a nossa vida. O desconforto, o isolamento, a espera, a guerra, todos esses sinais estão apontando para algo maior que Deus fará na sua vida. Deus está fechando algumas portas não para puni-lo, mas para redirecioná-lo. Por isso, confie no plano de Deus. O plano de Deus é perfeito. E se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, você precisa aprender a acreditar que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele guia os passos do homem bom. Confie, Ele está te levando a um lugar de pastos verdejantes, de águas tranquilas, de provisão sobrenatural, de livramento, de milagres, de extraordinário. Aleluia! Glória a Deus! Você recebe essa palavra? Você recebe essa direção do Senhor para a sua vida? Glória a Deus! Eu creio. Deus está agindo, Deus está trabalhando, há um liberar de Deus aqui e Deus trouxe essa palavra como uma resposta para muita gente que está me ouvindo. Eu creio nisso. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar domingo. Nesse domingo eu estarei ministrando às 9 horas da manhã. Teremos culto às 9, às 18h30. Eu vou estar no culto das 9. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Será o 5º domingo da profecia. E assim como eu falei na oração da manhã, eu quero falar na oração da noite, porque às vezes tem gente que não pega a oração da manhã, vem na oração da noite. Eu estou oficialmente abrindo mão do meu horário na televisão, certo? Eu vou ficar até o final do ano só e depois eu vou encerrar. Eu fiz o meu melhor, eu entreguei o meu melhor. O desafio de estar na televisão é muito grande, então eu estou aqui falando com os meus parceiros, falando com todos aqueles que me ajudarem em oração também, por esse grande desafio que há 2 anos Deus colocou no meu coração. Milhares de pessoas, milhões talvez, foram abençoadas através desse programa de televisão, tanto na Band quanto na Rede TV. Mas eu cheguei até onde eu podia chegar, certo? Estou orando a Deus para que, quem sabe, no futuro Deus me entregue um programa, que eu não precise pagar, né? E como eu tenho dito desde o início, os programas de televisão é como pagar um apartamento por mês.
E nós não temos uma igreja que nos banca, né? Não tem uma igreja me bancando. Tudo é mantido por nós e pelos parceiros doadores que nos ajudaram nesse tempo. Então eu fiz o meu melhor, certo? E creio que também cumpri a minha missão nesse tempo. E se Deus quiser que eu volte para a televisão, Deus vai ter que fazer um grande milagre aí, e Ele pode. Ele é Deus que faz milagres. Amém? Então, a partir de hoje eu disse que eu não iria falar mais sobre isso. Então, falei tanto na oração da manhã quanto estou falando agora, certo? E não irei repetir esse assunto. É por isso que vocês não vão me ouvir nos próximos meses falando tão frequente da televisão, ok? E, claro, se surgir alguma coisa de Deus me abrir uma porta, aí sim, né, eu venho aqui e falo com vocês. Ok, gente querida? Muito bem. Deus está no controle. Até o final do ano eu estarei na televisão, tá? Então, meu contrato vai até final de novembro e início de dezembro, com as duas televisões, com a Rede TV e com a TV Bandeirantes, certo? Orem por nós, para que Deus continue nos abençoando. Agora queremos tomar um fôlego, certo? E renovar as nossas forças para os novos projetos que Deus vai nos apresentar aí no futuro. Amém? Muito bem. Também quero falar dos nossos livros, né? Nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1, esse aqui é o Café com Jesus 2. Se você ainda não adquiriu, peça pelo site, nós vamos mandar para você, certo? Esses livros aqui têm sido uma bênção na vida de muita gente. É bom, inclusive, para você dar de presente para alguém, certo? Esse é um ótimo presente. Com certeza a pessoa vai gostar muito. Glória a Deus. E quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que puder. Não, sabe, não se limite só a 9, a 10, a 20, mas se você puder tirar alguns minutos, até depois que acabar a oração, compartilhando ela, faça isso. Porque tem alguém próximo de você que precisa ouvir essa palavra de hoje. Tem alguém próximo de você que precisa receber a oração que nós vamos fazer hoje, ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pegue a sua carta agora, vamos levantar a Deus. E você que não tem carta, escreve uma, tá? Escreve uma. Essa carta que você pode baixar lá no meu site, é gratuito para você baixar, tá? E se você não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz a sua carta para Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós apresentamos agora ao Senhor todas as cartas, todos os pedidos, orações específicas que foram feitas aqui nesse propósito. O Senhor me deu essa direção, então estamos debaixo de uma palavra do Senhor. E o Senhor me disse, ensine meu povo a fazer orações específicas, e é o que o teu povo está fazendo. Por isso, Pai, eu te peço, libera respostas sobre o teu povo. Abre as portas certas, redireciona quem tiver que redirecionar, afaste quem tiver que afastar e coloque quem o Senhor quiser colocar. Nós cremos, ó Deus, que Tu estás no controle de todas as coisas e que Tu és Deus para nos surpreender, Tu és Deus para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. Senhor, eu quero fazer uma oração que eu sinto de fazer hoje aqui. Que essa oração de hoje chegue a pessoas chaves.
que essa oração de hoje chegue a pessoas, meu Deus, que precisam receber essa palavra, que precisam receber essa direção. Talvez pessoas que estejam em crise, pessoas que estejam buscando uma resposta, pessoas que estejam buscando uma porta aberta, que estejam buscando um milagre. Sim, ó Deus, eu oro inclusive por mulheres que colocaram, Senhor, nos seus pedidos, que pediram para o Senhor abrir a sua madre, mulheres que pediram um filho, mulheres que estão pedindo um milagre de Deus. Eu oro por esse milagre agora e que o poder de maravilhas entre em ação. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo câncer, toda alergia, todo tipo de enfermidade renda-se a Jesus Cristo e que haja saúde total e completa. Oramos e pedimos a tua bênção, Pai, sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E eu peço, intervém, libera milagres, abre os céus, libera favor, traga força, traga cura, traga, Senhor, mudanças no nome de Jesus Cristo. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor, a Deus toda a exaltação. E que a presença de Jesus possa encher a nossa vida, a presença de Jesus possa encher a nossa casa. É o que nós pedimos, Senhor. Amém e amém. Diga assim comigo: Jesus, eu invoco o teu poderoso nome agora. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas. Eu quero ver quem vai estar comigo amanhã às 6 da manhã. Amém? Eu quero ver quem vai estar aqui amanhã às 6 da manhã junto comigo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, firmes no propósito, crendo que Deus nos surpreenderá. Até mais.